Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade à nossa leitura dos Escritos de São Francisco de Assis. Estamos tratando das admoestações, nosso 24º encontro. Vamos falar sobre a dileção. Diz o Senhor: amai vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, rezai por aqueles que vos perseguem e caluniam. Ama, pois, de São Francisco, de verdade, seu inimigo, quem não se dói pela injúria que se lhe faz, mas se abrasa pelo amor de Deus, por causa do pecado de sua alma, de sua vida, e mostra-lhe dileção em obras. Do castigo do corpo. Muitos, é a 10ª dileção, muitos são os que, quando pecam ou recebem injúria, frequentemente lançam a culpa sobre o inimigo ou sobre o próximo. O outro é sempre culpado. Mas não é assim, porque cada um tem o inimigo em seu poder, a saber, o corpo, pelo qual peca. Por isso, feliz aquele servo que sempre mantiver preso em seu poder tal inimigo, e dele sabiamente se custodiar, se guardar. Porque, enquanto fizer isso, nenhum outro inimigo, visível ou invisível, poderá ser-lhe nocivo. Aqui nós temos uma interessante notícia de que se deve evitar, sacrificar-se para evitar o pecado, que é o grande inimigo do nosso corpo. Nosso corpo também é o nosso próprio inimigo. Porque enquanto ele faz suas exigências, muitas vezes essas exigências nos faz perder a graça. Por isso, nós devemos manter essa sese corporal para poder ter o controle sobre nós mesmos, sobre os nossos instintos. Ninguém se corrompa pelo mal do outro. Não se deve desagradar ao servo de Deus, senão o pecado. O cristão, aquele que vive em Cristo, deve fazer de todo o possível para evitar o pecado. É claro que ele não tem essa graça de não pecar, mas deve estar sempre buscando a graça divina, sempre agradar a Deus. Porque quando uma pessoa peca, ela desagrada a Deus. E se uma pessoa pecar, seja qual for o modo, e se por essa razão, e não por caridade, o servo de Deus se perturbar e se irritar pelo pecado do outro, entesoura a culpa para si mesmo. Vive retamente, sem nada de próprio. Aquele servo de Deus que não se irrita nem se conturba diante de alguém. Diante do erro do outro, ela não se sente incomodada. Muito mais, deve ter uma atitude de misericórdia para com o próximo, do que se ficar perturbada, irritada pelo mal do outro. Feliz é aquele que não retém algo para si, dando a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Nenhum mal deve nos irritar, nenhum mal deve nos escandalizar. Mas, acima de tudo, a nossa atitude será sempre de misericórdia para com o outro. E nenhum mal que o outro faça possa ser motivo para que nós possamos nos corromper e perder a graça. Como conhecer o Espírito do Senhor? É assim que se pode conhecer se o servo de Deus tem o Espírito do Senhor. Como?
Se quando o Senhor opera algum bem por ele, nisso sua carne não se exalta, porque ela é sempre adversa a todo bem. Mas se pelo contrário, ante seus olhos se tem por mais vil e se estima o menor de todos os homens. Então, é pela humildade. Quando se recebe uma graça, se deve recebê-la de forma humilde, jamais de forma orgulhosa, ou de forma prepotente, mas reconhecer que por detrás da realidade humana existe um pecado dele se vangloriar, né, por um bem recebido da parte de Deus. Não. O ser humano deve, acima de tudo, quando recebe uma graça, se colocar na sua realidade, né, reconhecer que ele é o menor de todos, reconhecer a sua realidade humana, não se vangloriar, né, com as graças e os bens recebidos. Da paciência. Bem-aventurados pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. O servo de Deus não pode saber quanta paciência e humildade tem em si, enquanto está satisfeito consigo. Quando, porém, chegar o tempo em que os que deviam satisfazê-lo fazem-lhe o contrário, quanta paciência e humildade aí tiver, tanta tem e nada mais. Ora, a paciência se prova na adversidade. É na adversidade que nós conhecemos verdadeiros pacíficos. Não quando a gente está em situação onde nós não somos testados. Então se testa a vida, a paciência, né? Justamente quando nós somos enfrentados em várias situações, mesmo que sejam contrárias, pessoas contrárias a nós. Da pobreza de espírito. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. São muitos aqueles que insistem nas orações e nos ofícios e fazem muitas abstinências e aflições em seus corpos. Ascese. Mas por causa de uma só palavra que lhes pareça injuriar seus corpos, ou por causa de alguma coisa que se lhes tire, escandalizados, imediatamente se perturbam. Estes não são pobres em espírito, porque quem é verdadeiramente pobre em espírito odeia a si mesmo e ama os que lhe batem no queixo, os que lhe batem a face. Ora, os pobres em espírito, em nenhum momento se deve se sentir ofendido por aquilo que os outros façam. Em nenhum momento se deve se revoltar por aquilo que as pessoas fazem ou fazem perturbar. Pobre em espírito é aquele que reconhece a sua realidade humana e, ao mesmo tempo, não paga o mal com o mal. Como diz São Paulo, mas triunfa o mal pelo bem. Da paz. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. São verdadeiramente pacíficos aqueles que, de tudo quanto padecem neste século, conservem a paz na alma e no corpo, por amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Né? Tudo que a gente padecer, toda a realidade que tivermos que enfrentar, todos os desafios que tivermos que vencer, jamais essas coisas, né, esses desafios, essas dificuldades, essas ofensas, jamais devemos nos perturbar, nem no corpo, nem na alma. Porque toda a centralidade de tudo aquilo que a gente enfrenta é sustentado por amor do nosso divino Salvador, Jesus Cristo. E terminamos da pureza de coração, 16ª admoestação. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. São verdadeiramente puros
Os que desprezam as coisas terrenas, que não se sujam com as coisas terrenas, querendo achar que, ao obter coisas terrenas, eles estão comprando a felicidade, o sentido da vida. Então, puros são aqueles que buscam as coisas celestiais e não deixam de adorar sempre e ver nosso Senhor Deus vivo e verdadeiro, de ânimo e de coração puro. Ter Deus sempre diante dele e jamais querer separar dele. São Francisco, dessas suas admoestações, demonstra também a sua alma, a sua vida, tudo aquilo que ele, na sua simplicidade, procurou viver em Jesus Cristo. Depois nós vamos dar continuidade. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção e a sua face resplandeça sobre nós.